Olá, hoje é noite do dia 7 de setembro de 2020. Resolvi fazer um breve comentário acerca dos últimos acontecimentos políticos. Hoje, naturalmente, é um dia em que nós comemoramos o que seria a nossa data magna nacional, né, o dia da independência, né, em que houve uma declaração política, né, no dia 7 de setembro de 1822, né, a declaração política de independência, né, quando o então regente português, do Dom Pedro, que se tornou, né, depois Dom Pedro I, imperador do Brasil, né, fez aquela declaração de independência. Né? Naturalmente, a história não é com essa simplicidade. Né? Assim como ocorreu nos Estados Unidos, aquela declaração de independência de 4 de julho de 1776 foi uma declaração formal, não é, da vontade, da determinação, lá no caso dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas da América do Norte, de se separarem da coroa britânica. Assim se deu aqui no Brasil também, na data, repito, de 7 de setembro de 1822, em que houve aquela declaração da intenção de romper os laços com Portugal. Mas, naturalmente, seguiu-se a isso todo um processo não necessariamente pacífico. Né? Houve ainda conflitos em vários pontos do território do então, da então colônia, né, brasileira, e evidentemente, né, foi todo um processo que envolveu conflitos, inclusive bélicos, até que todas as províncias, né, aderissem ao governo brasileiro. Né? Mas a festa é válida e eu me lembro particularmente com muita alegria, né, com muita saudade dos tempos em que eu, estudante, né, no colégio militar, né, participava dos desfiles cívico-militares do dia 7 de setembro. Na época, aqui em Manaus, nós desfilávamos na Avenida Djalma Batista, ainda não havia o Sambódromo, que é o centro de convenções, onde hoje são realizados esses eventos. Esse ano não, e esse ano exatamente por conta do, do problema todo que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. E é justamente em razão da pandemia que de todos nós é exigido um sacrifício, né? O sacrifício de manter algumas, algumas cautelas, né? Ainda para que, né, estejamos maximamente protegidos, né, da, da difusão, né, do vírus e, portanto, do perigo de sermos ainda vítimas dessa proliferação muito intensa, não é, do vírus. Ainda temos um nível muito alto de casos e mortes diárias. Lamentavelmente, no Brasil,
por nós não termos adotado em nenhum momento uma restrição severa que hoje nós devemos considerar era necessária, né? Nós estamos mantendo há 2 ou 3 meses, né? Acho que pelo menos até um pouco mais, nós estamos mantendo um nível muito alto, né, de casos e óbitos, né? Nós não tivemos, como houve na Europa, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, uma, uma, uma queda que era o necessário, né? Na França, nesses países todos houve momento em que ocorriam 1.200, 1.300 mortes diárias pela Covid-19, mas a partir do momento em que houve lockdown e passaram aquelas 2 ou 3 semanas após o fechamento, nós tivemos lá uma queda acentuada do número de casos e de óbitos, e de tal, de tal sorte que nesses países pôde haver um controle. Aqui no Brasil nós temos o inverso, nós temos um absoluto descontrole, né? Como eu disse, níveis muito altos de casos de óbitos. Nós tivemos uma estabilização na alta, né? E aí vamos ao problema. Quem errou? Nós certamente podemos dizer que estamos errando como sociedade, né? Quando a gente vê as praias no Rio de Janeiro, os bares lotados, né? As pessoas simplesmente fazendo de conta ou sabe-se lá por que razões psicológicas, talvez, não, se aglomerando e parece que negando o perigo ou simplesmente deixando para lá, né? É um fatalismo muito chega a ser curioso, né? Do ponto de vista, eu disse, psicológico e sociológico, né? Mas há talvez algumas explicações para termos chegado nisso. A começar, nós temos uma liderança, felizmente temos de chamar de liderança aquilo, né? Uma liderança que desde sempre, né, desde sempre trata o assunto com irresponsabilidade, com desdém, faz pouco caso, não tem sensibilidade, não tem capacidade, é inepto, né? E eu estou falando, evidentemente, do presidente da República. O presidente da República, e quero chegar, o presidente da República hoje saiu para. E tá certo festejar o 7 de setembro? Tá. Né? Mas os festejos hoje não podem ser festejos com aglomeração. Né? Não podem ser solenidades, e aí a conduta irresponsável que mais me chocou hoje é o presidente sair com crianças, ele sem máscara, crianças sem máscara, e apenas um garoto com o qual eu me identifiquei, um garoto que saiu naquele carro ridículo, usar aquele carro velho para essas coisas, mas um garoto que saiu só ele de máscara, né? E eu sinceramente não sei onde estão com a cabeça os pais dessas crianças que autorizam uma coisa dessas. Deveriam ser enquadrados no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Por estarem sem máscara, né? Num carro, sem proteção, sem cinto de segurança, né? Podendo se acidentar, né? E, enfim, aquilo me soou
mais um dos diversos absurdos. O outro absurdo que eu quero registrar hoje, que vi também estarrecido, manifestantes, acho que em Curitiba, pelo menos foi o que eu vi aqui na internet, no Instagram, no noticiário, manifestantes absolutamente. E aí, gente, eu quero dizer o seguinte: não me espanta mais nem que existam os terraplanistas. Por sinal, um casal, né, italiano se perdeu, né, no mar Mediterrâneo, navegando em busca da borda da Terra plana. Mas eu não me assusto nem com os terraplanistas, porque depois que eu vi hoje manifestantes em Curitiba falando no megafone, dizendo que não querem a vacina porque nós já temos a cloroquina, gente, eu não sei, sinceramente, quero dizer hoje, no dia 7 de setembro, não sei o que aconteceu de errado no Brasil dos últimos anos. Né? Não sei o que deu errado. Né? Não, sinceramente, eu fico todos os dias aqui pensando o que nós fizemos. Já não preciso mais me espantar com os terraplanistas. Agora vou me espantar com patriotas que 2 ou 3 meses atrás, o nosso sonho de todos era que houvesse o desenvolvimento de vacinas, e aí há diversas, talvez dezenas, centenas de pesquisas e vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, e brasileiros, no dia 7 de setembro, fazendo manifestação na rua dizendo que não querem a vacina. Não dá, gente. Não tem condição. A esperança que ainda temos é que, apesar de tudo, o Brasil tenta, né, ainda formar uma consciência crítica, profissionais que podem nos dar uma esperança de que o futuro seja, de algum modo, melhor do que isso que nós estamos vendo agora. Né? Que o futuro nos traga um presidente da República mais qualificado, né? Que essas manifestações absolutamente contrárias ao bom senso, à lógica, à ciência, elas sejam superadas. E aí eu quero, por fim, né, fazer um registro feliz hoje, do dia 7 de setembro, do centenário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde são formados profissionais do mais alto gabarito em todas as áreas do conhecimento, onde se desenvolvem pesquisas da maior importância, inclusive as pesquisas a respeito da Covid-19, do coronavírus, de drogas que podem ser efetivas para minorar os efeitos da doença, e também as pesquisas que envolvem vacinas, né? Claro, né? Então, pelo menos esse bom registro do dia de hoje, do dia 7 de setembro de 2020, nós vamos ter, e isso eu faço com um carinho todo especial. Evidentemente, a minha filha, a Rebeca, que estuda na Universidade Federal do Rio de Janeiro, acadêmica do curso de psicologia, e que participa, não é? Participa, claro, não com a sua contribuição, não é? E também bebe dos bons fluidos da universidade, né? E que naturalmente me dá muito orgulho, e que
merece fazer parte, né, desse momento especial para, a educação brasileira, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma formadora, assim como a Universidade de São Paulo, como as tantas universidades federais, a Universidade Federal do Amazonas, da qual eu, com muito orgulho, sou egresso. Então, são todas essas instituições que estão segurando, né, a cada dia a onda do Brasil, né? Segurando, inclusive, a onda atual de ignorância, de desrespeito à ciência e, inclusive, à história e à memória, né, dos brasileiros. É isso.